Ó, ó quem chegou. Ai, meu Dá Deus. pra ver? Ah, É a Fiona. é a Fiona. Ai, Essa é a querida. Fiona Apple. Amadinha. Áudio Brasa Entrevista. Fala pessoal, Vitor Matheus Cigotti, canal de Brasa, e é com o coração explodindo de alegria que eu anuncio aqui ela mesma, a primeira, a única, a inigualável, Larissa Conforto, diretamente de São Paulo. Ela mesma. E aí, E Lari, como aí? estamos? Bem, na medida do possível, sempre. E você? Ah, quarentena, né? Levando do jeito que dá as coisas. Mas e aí, como anda esse isolamento social na cidade de São Paulo, na Paulicéia Desvairada? Olha, já esteve pior. Agora estamos se acostumando, descobrindo outras novidades dentro da nossa rotina, cada vez mais tranquilo. É, chega uma hora que a gente aprende a fazer dos limão a limonada na marra, né? Caipirinha, querida. Não é só limonada, entendeu? Agora é caipirinha, caipirosca. Tudo que é drink a gente já fez agora nessa quarentena. Criatividade acaba indo para algum lugar, né? Não adianta. Bom, tu já fizeste diversas entrevistas em relação ao projeto do teu EP barra disco, Grátis Trevas, e muito tu falaste do processo criativo novo que tu teve que se encontrar para fazer um projeto que era novo para ti. Como eu já vi que tu deu essa resposta infinitas vezes em diversas outras entrevistas, eu vou puxar ela para um outro lado, que é de como foram para ti os desafios técnicos de gravação, de composição e de produção dentro do Gratitrevas, porque ele é um projeto com uma produção muito rica, é uma coisa muito boa de ouvir, assim, deu pra sacar que teve muita energia dedicada naquilo ali e tal. Ah, que massa. Legal essa tua percepção. Foi, realmente, assim, eu acho que a IE vem como uma... Peraí que a Fiona... Gente, a Fiona Apple está Querida. ensurdecida hoje. Veio... Pronto, parou aqui? Parou, muito bem. O disco... ele também foi um desenvolvimento de processo criativo meu, porque eu nunca tinha feito esse exercício de compor sozinha antes, né? Então, foi tudo meio junto, assim, desafio técnico com desafio criativo. No fundo, eu sempre escrevi muito, então eu peguei coisas que eu já tinha escrito, tinham coisas, bases que eu tinha feito para outras letras, sabe? E aí eu resgatei letra de uma outra música para botar numa e de um poema para botar na outra. Então, eu acho que isso foi interessante. Eu acho que também foi todo um processo de aprender a produzir no live. Porque eu me formei em produção fonográfica na época, imagina, eu me formei em 2010. Tem, né, 10 anos aí. Era Pro Tools, era tudo Pro Tools. Quando eu me formei, estava saindo Pro Tools 8 ainda. Quer dizer, então, entender, acho que o live foi muito essencial para mim, e isso foi na verdade, eu já estava explorando há muito tempo e foi tudo um processo assim de fuçar no YouTube, sabe? Ver vídeos de YouTube. O canal do Ableton é maravilhoso, tem tipo vários vídeos de pessoas fazendo coisas muito diferentes e divertidas. Então foi um processo de fuçar as ferramentas enquanto eu criava, sabe? E descobria que tipo de coisa eu gostava. E muita coisa eu sampliei muita coisa. Se vocês, assim, se um dia eu puder fazer isso, assim, eu vou, tipo, tem sample de Deftones, tem sample tem sample de Fiona Apple, tem, enfim. E aí depois eu fui resubstituindo. Tipo, eu comecei sampleando porque eu queria uma guitarra assim, eu queria um piano assim. E aí depois eu, claro, editava e tal, e depois eu descobria como fazia aquele timbre e regravava. A maioria do disco foi gravada com um controladorzito. Ó.
Ah, eu não sei se você tá ouvindo, mas eu sampleei um... Não Tá tá, né? um pouquinho, bem baixinho. Ah, eu sampleei um... Tô trabalhando numa música nova. Mas foi um controlador, uma plaquinha de som e meu computador o tempo inteiro na minha mochila. E eu fiquei 2 semanas, assim, enfornada na minha casa em São Paulo com o Diego Poloni, que é um baita, enfim, aí também de Porto Alegre, né? Um baita de um produtor, um amigo, ele já tinha trabalhado com a gente na Ventre. Então a gente ficou, tipo, eu recebi ele na minha casa em São Paulo em março do ano passado. E a gente ficou ouvindo coisa que a gente gostava, e ele me mostrando como ele produz, e abrindo coisa, e me mostrando tipo as coisas que ele produziu. E aí com isso eu fui desenvolvendo minha linguagem junto com ele e mostrei minhas bases que eu já tinha, e a gente foi montando junto. E aí logo depois daquilo, eu embarquei para Portugal com tudo isso dentro, sabe? Com tudo isso na mochila. E eu ia gravando, cara, com esse tecladinho no ônibus, no trem, sabe? Tipo, no avião, aquela hora do avião que, tipo, todo mundo tá dormindo e você não consegue. Aí eu, pegava o computador, não precisa de internet mesmo, Uhum. ficava fuçando, mudando. E foi muito legal, assim, porque eu fui contando com vários amigos no processo. Tipo, lá em Portugal teve o Bruno Schulz, que é o Bruninho, né? Ele trabalha com Cícero, e ele também é do Chon. E ele gravou bateria comigo lá no estúdio do Marcelo Camelo, que foi uma outra coisa incrível, que eu fui gravar bateria no... Quer dizer, o Cícero precisava que eu gravasse uma bateria para o disco dele. Eu falei, beleza, então me dá em troca 1 horinha para eu gravar as baterias para o meu disco. E aí fizemos isso, e aí o Bruno super me ajudou também a achar o timbre certo da bateria. Então, assim, eu fui contando, foi um processo solitário louco, mas eu fui contando com vários amigos para ajudar, sabe? Sempre isso, assim, com humildade de saber que eu estou aprendendo e com a certeza de que eu tenho um grupo enorme de amigos, de pessoas que... Inclusive o Hugo, sabe? Eu mandei... A música que eu mandei para o Hugo, ela era outra. Aí ele botou um monte de efeito, um monte de delay, e aí me deu um monte de ideia, eu mudei a produção toda, sabe? Então, assim, eu não é à toa que tem o Hugo e o Gabriel, né, os dois nesse disco, porque, enfim, são meus amigos queridos que eu amo e pessoas com quem eu já dividi muitos processos criativos, então eu queria que eles fizessem parte. E foi muito bonito como cada um entrou do seu jeito, sabe? Tipo, o Hugo com cabeça muito de produtor, assim, muito chegando, né, de um outro jeito na música, o Gabriel muito instrumentista, guitarrão, assim. E é isso, acho que os desafios técnicos foram todos rompidos por um ciclo de amizade muito forte, assim. Que coisa bonita de ouvir. Que legal. Nossa, nossa, nossa. E no fim deu super certo, né? Porque o disco fica, ele é bem, ele funciona muito bem, né? Dentro de todos esses elementos que estão ali dentro. Não, ficou Eu dei uma incrível. surtada, no meio do processo, assim, tipo, Acontece, acontece. porque são muitas camadas, né? Tipo, o disco Uhum. é muito denso, no sentido sonoro, assim, tem cada... Eu até estava exportando uma sessão para um amigo português que vai fazer um remix, e eu falei, gente, eu não aguento mais, é tanto canal, porque é pad em cima de pad, em cima de pad, em cima de não sei o quê. Tipo, são muitas, sabe? Aí eu faço um baixo grave, aí depois faço um baixo distorcido, aí somo um com o outro, aí... Tipo, foi um processo de ir mexendo nos detalhes, 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 e também depois um processo de desapego, assim, cara, vou largar, né? Vou abandonar porque eu preciso lançar. Tipo, a Balaclava, eu mandei para eles e eu queria fazer um disco maior e com mais coisas. Eles falaram, cara, lança logo. Tipo, você vai fazer daqui a pouco outras coisas. Não vai ter lançado. Sabe? Também é um processo de você desapegar um pouquinho e falar, tudo bem, não tá perfeito, mas já fiz coisa pra caramba, bota na rua, descobre e depois você faz outro disco. Acho que é isso. Imagino que no que tu fica batendo cabeça, tu sempre acha coisa que dá pra mudar, assim, né? É um andar em círculos que não tem como continuar, né? Não tem fim, não tem Não tem fim. fim.
Eu aprendi na faculdade isso, mas eu achava que na minha vida ia ter fim, mas não. Não, é um processo de desapego mesmo. Uma perspectiva interessantíssima essa. E falando em desapego, tu já deixa uma bolinha picando para uma pergunta que muito me interessa. Porque eu ouvi tu falar isso numa entrevista e eu fiquei com isso encucadíssimo na cabeça. Para a parte da audiência do canal que não sabe, eu sou baterista. E a Larissa, meu Deus do céu, facilmente uma das melhores pessoas que vi tocando bateria na minha vida. Sim, sem sombra de dúvida. E sempre de primeira Larissa, o início foi a partir do ofício como baterista. Daí depois que todo o processo acabou acontecendo, etc, etc. Mas eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu vi o ao vivo no Meyer. Inclusive, tenho que agradecer ao meu irmão aí por ter mandado isso lá na época. E, bueno, essa foi uma introdução à pergunta que eu queria lhe fazer. Que eu lembro de tu falar em alguma entrevista, eu não lembro quando, de que durante esse processo de depois do hiato da Ventre, depois da turnê com o Brauer, tu teria ficado de mal com a bateria e depois feito as pazes de volta com ela. Eu fiquei com isso encucadíssimo na cabeça. Mas e aí, como é que foi essa experiência com esse instrumento que não faz uma parte tão grande na tua vida e tal? Cara, que legal essa pergunta, eu amei. É muito importante falar sobre isso, porque isso envolve, eu acho, uma série de coisas, assim, inclusive, tipo, autoestima como instrumentista, porque eu acho que de todos os instrumentos, né, os instrumentos rítmicos, eles são os melhores, claro, tô brincando, mas eles não têm, a gente que é ritmista, a gente não tem uma ferramenta que é uma das principais ferramentas na hora da composição, que é a harmonia, a melodia. A gente não trabalha isso, né? A gente trabalha com ritmo, com densidade, forte e fraco, né? Dinâmica, outras sensações dentro da música que não as notas. E as harmonias e as tensões que se relacionam com isso. Então, sempre foi um lugar de muita insegurança minha e acho que a gente na vida, assim, eu tenho uma trajetória de instrumentista e comecei a superestimar a ideia do compositor, achava que eu não ia chegar lá e muito por essa insegurança no lugar da harmonia, sabe? E foi nessas que eu briguei com a bateria, eu acho. Foi um pouco assim, caramba, esse instrumento me acompanhou até aqui, mas me deixou de muleta nessa hora que eu tanto preciso compor, sabe? Tipo, esse instrumento me fez ser dependente. Como é que eu posso viver de música sendo dependente? Porque é muito bonito isso também, depois, né, o processo de voltar a fazer as pazes com a bateria, entender que eu escolhi bateria porque eu sou um tipo de pessoa, sabe? A pessoa baterista é a pessoa que gosta de fazer com os outros, que gosta de escutar a música do amigo e contribuir com uma outra coisa. A gente quer fazer em grupo, a gente tem esse espírito. A gente não quer, tipo, estar na frente, cantando. Sabe, é um processo esse pra gente. Então, enfim, tudo bem, tudo é lindo da maneira que é, né? Todos os lados são bonitos e todas as personas né, os papéis que a gente pode exercer dentro da música, dentro de uma composição, são muito lindos. Mas eu fiquei muito frustrada, assim, com o fato de eu ter me dedicado tanto e tantos anos à bateria e depois senti que a minha vida sempre depende do compositor. Quer dizer, eu comecei a tocar com Paulinho Mosca, que é um baita de um compositor, que é maravilhoso, é ótimo porque minha mãe era fã dele. E minha mãe dizia para mim, quando eu era criança, que ela ia casar com ele. Você acredita? E aí eu fui em vários shows dele com a minha mãe. Gente. E depois eu toco na banda dele, é muito louco. E aí, e essa época, justo nessa época, eu comecei a tocar com ele em julho de 2018 e em setembro ele lançou o disco
a gente fez alguns shows de lançamento, começou uma turnê. Em janeiro do outro ano, ele falou, ó, se preparem que a gente vai fazer turnê, pô, fomos pra Argentina, Uruguai, não sei o quê. E aí ele disse, gente, pintou uma proposta aqui, eu vou entrar num teatro, vou fazer um papel. Ele também é ator, né? Não sabia. Eu vou entrar no musical, vou fazer o papel do Rei Arthur dentro da peça Merlin. E vou ficar aí uns 6 meses, de quinta a domingo, em cartaz. Ou seja, tipo assim, entendeu? E é óbvio, maravilhoso, quero mais é que ele faça isso, incrível para ele, mas eu acabei de sair da minha banda, estava contando com isso. E um pouco isso também, assim, vou abrir. Acho que já passou muito disso, eu nem sei se o Hugo fala sobre isso, não sei se os meninos falam sobre o fim da Ventre, mas não foi uma decisão minha, entendeu? E isso também me frustrou, e eu coloquei isso no lugar da bateria, porque eu me dediquei tanto à banda, tipo, eu passei 6 anos me dedicando muito à banda, e no final acaba que quem compôs as músicas pode fazer o seu show solo com as músicas da banda, entendeu? E eu só dediquei e investi meu tempo, meu dinheiro na música do outro, sabe? Então vem essa frustração, assim, caramba, como é que pode, né? A gente passar tanto tempo investindo no do outro e depois não sobrar nada pra gente. Enfim, eu acho que também é um processo de entender a sua própria generosidade, entender que você se doa e faz parte dos projetos, porque fazer parte do projeto em grupo é bom e não necessariamente tem que levar nada disso para si. E tudo isso foi muito importante para mim, para eu conseguir criar as minhas próprias coisas. E ser independente nesse sentido, sabe? De ter o meu próprio tempo, de eleger quando eu vou fazer show, quando eu vou fazer turnê, quando eu vou parar, sabe? E não ficar dependendo sempre do relógio do outro, assim. Viver de música é um processo, porque a gente tem que se reinventar. A música como um mercado, uma indústria, ela é um camaleão, ela muda de 3 em 3 anos completamente, a forma de ganhar dinheiro, a forma de distribuir, a forma de se relacionar. Então, e também as ferramentas para produzir. Então, tipo, no fundo, foi importante, voltando para a bateria, né? Foi importante brigar com essa parte de mim, assim, eu deixar a bateria para me entender como compositora e depois entender que eu, sem a bateria, não sou artista, entendeu? Que o meu prisma, o meu ponto de vista, as minhas lentes são as lentes de uma baterista. Eu sinto a música por esse viés e é isso, é o que eu tenho para oferecer, é o que eu posso fazer, né? Mas é isso, fica esse recado para os bateristas. Orgulhem-se, porque somos pessoas muito generosas e é muito bonito isso também. E o ritmo, ele é parte tão ou mais importante da música, tanto quanto a harmonia e a melodia. Meu Deus, que resposta emocionante. Uou. Falei, tô aqui, ó, tô confessionário, tô fazendo sessão de terapia. Não, tranquilo, tamo aí pra isso. Nossa, eu lembro quando a gente se encontrou no show da turnê com o Brauer lá em Florianópolis, que tinha recém tinha acabado a Ventre. Foi um momento intenso aquilo, cara. Foi muito difícil para mim. Foi um processo muito especial. Muito desafiador. Eu adoro que agora a gente fala... Eu aprendi isso com os coaches da vida, que a gente não fala difícil, entendeu? A gente fala desafiador. Uou! Minha filha. Tô brincando, pelo amor de Deus. Olha, nossa, desse show eu acabo lembrando sempre que uma eu nunca tinha ido em nenhum show de coisa do Brauer, então eu imaginava que era uma pirralhada que gostava tanto do... Que era uma pirralhada, tipo, pra essa gurizada, o que pra minha leva foi a Fresno, sei lá, a catarse sentimental dessa molecada. E eu lembro de eu ficar muito triste, porque nas músicas da Ventre só tava eu e meu irmão cantando, e eu, puta merda, vocês não
Nunca ouviram? Não, mas eu acho que variou assim bastante. Tiveram cidades que tinha muito mais fã da Ventre, que não entendeu nada nas músicas de Loop de Loop, e tiveram outras cidades que foi mais fã do Loop de Loop, que mas foi massa, foi muito incrível essa troca também. Eu imagino, eu imagino. Ah, meu Deus. Foi muito incrível. E foi assim, foi um momento também, foi muito importante para mim. Tipo, foi a primeira turnê que eu fiz cantando, sabe? E tava só nós dois, então era papo atrás de papo. A gente ouviu o audiobook, esgotou todas as playlists possíveis e imaginárias. Tipo, a gente ouviu música do Marrocos, da Nova Zelândia, do Japão, tipo assim, sabe? E foi, enfim, foi muito rico, assim, a gente cruzar esses públicos. A gente estava uma turnê, os dois de vermelho, falando super sobre eleições, sobre política, aquele medo do que ia acontecer, sabe? Acho que aquilo foi muito importante para mim também, tipo, poder passar por cada cidadezinha e trocar uma ideia com a galera, e falar, gente, não, cara, é muito importante a gente, sabe, enfim, se conscientizar. Embora tenha dado no que deu, acho que tenho certeza que o recado ficou assim, que as pequenas coisas precisam continuar sendo feitas, sabe? Que a gente precisa pensar, claro, no grande, mas que se a gente não começar do pequeno, da onde a gente pode atuar, a gente nunca vai conseguir mudar o grande. E se a gente também achar que nada do que a gente faz muda o grande, a gente vai ficar vivendo uma vida infeliz e infértil, enfim. Então a ideia é isso, assim, gente, plantem as sementinhas, né? Tipo, façam essas coisas, façam pequenos shows e deem suporte às bandas pequenas da cidade, das suas cidades, autores, ouça eles, enfim. Porque esses encontros são muito importantes, sabe? Tem pessoas que eu fiz amigos, assim, pessoas que eram fãs do Brauer ou que, tipo, estavam na cidade, foram ver o show e não conheciam. E, cara, são meus amigos até hoje, sabe? Tipo, é uma rede de apoio, assim, muito forte, muito bonita. Isso vai de encontro com uma frase que eu lembro de uma entrevista tua também, de muito tempo atrás, de que, nossa, meu Deus, que era do lance de que, querendo ou não, na maneira século XXI de trabalhar e distribuir música, aquele mote do faça você mesmo, DIY, não é mais tanto. A gente já tá na era do DIT, né? Do It Together. Do It Together, total. É sempre a minha... Como é que se diz? É o meu lema, quase, assim, do It Together. A gente precisa disso mesmo. Não, Sim. não é mais cada um por si. E é muito louco porque existiram processos de quarentena, né? Em vários momentos, cada um com a sua própria quarentena. Mas estarmos todos juntos numa quarentena deixa essa quarentena menos solitária. A gente está sozinho, mas está todo mundo sozinho ao mesmo tempo, sabe? Então é bonito esse paradigma. É bonito entender que você está sozinho. Ó, Fiona. Que você está sozinho junto com todo mundo, sabe? Que no fundo é tipo loneliness together também, sabe? Enfim. Não, agora, nossa, sem sombra de dúvida. E agora até fica engraçado eu fazer aqui a próxima pergunta, porque é uma coisa que é super recente, mas por conta desse momento nosso, parece que foi há milênios atrás. Mas era uma dúvida que ficou pela minha cabeça, porque com o projeto do AIE, tu fizeste shows no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, tava para fazer no Japão. Sim. Tipo, meu Deus. Mas bom, aconteceu de tu performar esse projeto novo em diversos países, em diversos lugares, com diversos públicos. E, particularmente, eu defendo a tese aqui no canal de Brasa de que o Brasil é o país que faz a melhor música no mundo eternamente. Mas eu queria saber como é que foi para ti perceber as diferenças dessas audiências ao redor do mundo em que tu mostrou teu trabalho e tudo mais. Como é que foi essa coisa, assim? Deve ser uma experiência bem curiosa, assim, imagino. É verdade. É muito difícil. Eu acho que a coisa mais difícil é você fazer um show para pessoas que não falam a sua língua, né? É muito. É doido.
É tipo assim, apostar num outro tipo de comunicação, sabe? Que é a comunicação do corpo, da energia, sei lá. Então, para mim foi muito interessante fazer lá fora antes de fazer aqui. Eu concordo que a melhor música do mundo é a música brasileira, desculpe, queridas, mas né? Não tem como, é aquilo que toca a gente, que toca direto no âmago do ser, assim, do sentir. E por isso que eu faço música em português, assim, e também, enfim, justamente por causa dessas experiências, eu ouvi muito, tipo, seria muito legal ter uma versão em inglês, queria muito saber o que você diz nas letras. Então, eu estou tentando fazer o exercício de fazer músicas em inglês também. E espanhol, né? Tem uma música que é Terreiro, que nasceu em espanhol, e eu fiz ela em... era Santero. Santero. Aí virou Terreiro. E... Enfim, é diferente, é muito diferente. Eu acho que o público na Europa é muito... As pessoas enxergam o Brasil como uma coisa muito étnica, sabe? Uhum. É muito um lugar de olhar o... Não em Portugal, né? Quer dizer, alguns lugares em Portugal, sim. Mas eu acredito também que a música eletrônica lá é muito mais difundida. Tem uma cultura muito forte de música eletrônica, assim, né? Lisboa é a nova Berlim, tipo, tem muitos lugares de música eletrônica. Isso também mudou a minha visão sobre música eletrônica. E eu acho que é muito interessante, eles veem de uma forma com muito interesse, assim, dessa mistura da música eletrônica com os ritmos brasileiros e esse swing, sabe? E misturar timbre, não serem todos os timbres eletrônicos, mas terem uma estrutura de música eletrônica. E eu acho que a experiência de tocar em Nova York foi muito legal, porque eu toquei num bar. Na verdade, assim, eu cheguei no sábado. Não, cheguei numa sexta à noite. Não, eu cheguei no sábado à noite. E no domingo à noite, no dia seguinte, domingo à noite, eu tocava. Era domingo meia-noite. Eu falei, não vai ter ninguém. Só que eu descobri que a segunda-feira era Labor's Day, era tipo o dia do trabalho. Tudo estava fechado. Então todo mundo estava na rua nesse domingo. E esse bar que eu toquei era um bar tipo em Manhattan, que é, né, o lugar legal. Manhattan, numa rua que tem vários bares, e esse bar tinha uma vitrine transparente. Então as pessoas viam do lado de fora e elas entravam. E não tinha ingresso. Uhum. Tipo, era tips. E todo mundo paga. Tips é gorjeta. Então todo mundo paga gorjeta. Na hora de sair, eles pagavam uma gorjeta. Então eu ganhei vários dólares, tipo, que eu não estava esperando, porque para mim eu estava fazendo um show sem bilheteria. Sabe? Ganhei vários dólares, várias pessoas vieram falar comigo, foi muito interessante, assim, porque o público de Nova York é muito muito variado. Eu toquei numa noite que quem abriu a noite foi uma banda local, mas que o vocalista era descendente de coreano. Então ele tinha era uma banda meio indie, só que com referências coreanas. E aí eu toquei e depois tocou uma mana que é DJ também, que faz umas coisas ampliadas e tal. Então já foi super legal conhecer esses artistas. Acho que as pessoas são mais Nova York, né? As pessoas são muito descoladas. Eu nunca tinha ido para os Estados Unidos. Foi assim uma experiência muito muito nova. E foi muito interessante, vou contar uma história aqui. Foi muito interessante porque nesse dia eu convidei uma amiga para o show, que foi a Sabine, que é uma compositora maravilhosa brasileira que mora lá. E ela chamou várias amigas dela que adoraram a performance e me chamaram para fazer parte de um festival, que era um festival anarquista, que ia acontecer na semana seguinte, dentro de uma igreja. E essa igreja fica na Washington Square, que é aquela praça super histórica, no centro de Manhattan, onde tem um monte de universidade em volta, onde tiveram várias manifestações também para o George Floyd, enfim. É uma praça super com um histórico de ter manifestações políticas e tal. E era um festival anarquista de artes e performances em geral. E aí, enfim, por causa desse show, eu conheci artistas incríveis. A gente fez juntas uma performance que foi assim, éramos 4 mulheres completamente nuas. A gente comprou microfones da B&H
sabe, microfone de lapela, botou uma camisinha neles, enfiou nos nossos ventres, microfonou os nossos ventres e começou a botar efeito e criar música com isso. Foi, tipo, muito incrível. Foi uma experiência que eu só teria em Nova York, entendeu? E, assim, eu conheci essas pessoas lá, fazendo um show de graça num negócio, sabe? É esse tipo de coisa que é muito improvável, mas que é muito interessante. Eu acho que talvez esse lugar que eu estivesse buscando mesmo com o meu próprio trabalho, sabe? Tipo, isso, assim, foi um ritual super forte, super interessante, foi uma performance. E acho que eu vou levar isso pra minha vida toda, assim. Até hoje tenho, sabe, fiz várias amigas. E aí, quando você chega no Brasil para tocar, as pessoas já esperam alguma coisa, porque já me conhecem. E então, elas esperavam, por exemplo, lá fora, todo mundo se surpreendeu com eu tocar bateria. Aqui, as pessoas disseram, puxa, você toca muito pouca bateria durante o show, você tinha que tocar mais. Entende? É uma outra demanda. E eu acho que as pessoas também não esperavam que eu fosse fazer música eletrônica. E eu acho que aqui no Brasil é muito estranho essa coisa da música. Tipo, tem festival de música eletrônica, o festival de música que não é eletrônica, e aí eu fico entre a música, né, eletrônica, o rock, o tribal, a música brasileira e funk, samba. Tipo, o que é isso? Mas também não é muito experimental, porque tem uma roupagem que não é tão experimental assim, não é tão estranho para ser música experimental exatamente. Então eu fico num limbo que eu acho que na Europa e Estados Unidos as pessoas já passaram disso, sabe? Sim. Enquanto público. Mas é óbvio que cantar em português, com as pessoas entendendo a letra, já era uma outra coisa. Tipo, várias mulheres, sempre mulheres, chorando no meu show, vem falar comigo depois, nossa, mano, aquela letra, muito importante, não sei o quê, obrigada, sabe? Então você, enfim, percebe como as pessoas recebem diferente, assim. E é isso, eu acho. Nossa, falei horrores. Não, não. Meu Deus. Mas é doido, entendeu? Que... Como essas experiências levam a gente a fazer coisas. E assim, eu não fui para Nova York, tá deixando bem claro, gente. Eu não fui para lá por causa de um convite de show. Eu fui para lá para fazer uma turnê com um artista que estava tocando lá. Então eu tinha passagem paga e estadia. E aí, nos dias livres que eu tinha, eu tratei de arrumar um show para fazer e consegui reverter em outros shows e outras coisas, enfim. Acho que é importante dizer isso, assim, as pessoas acham que eu fui para Portugal para ter um período sabático. Não, eu fui em turnê, né, para fazer uma grana em euro, e aí, chegando lá, eu consegui fechar uns shows para mim e consegui, enfim, desenrolar para, né, seguir trabalhando lá e criar. Eu acho que isso também faz parte do processo de você ser músico independente e encarar isso como uma profissão. Você tem que ficar sempre buscando coisas, desafios, lugares para tocar, pessoas, enfim. E não é nada deslumbrante. Não, não. Mas é super divertido. Aquela clássica, né? O artista é o operário da cultura, né? Totalmente, totalmente. Mas que doideira! Que doideira, Larissa, pelo amor de Deus. Bom, dando prosseguimento aqui, óbvio, tu acabou de lançar um projeto muito grande, um projeto que tu ficou muito tempo trabalhando, mas a gente não para, o mundo não para. E eu gostaria de conversar contigo muito, assim, brevemente, de não só de lançamentos futuros, mas eu vou deixar um gancho, que é um lançamento que eu sei que ele existe, que ele já está pronto, mas que eu sei que tem camadas e camadas de história por trás, que é o mitológico segundo disco da Show. Você sabe que eu voltei nesse assunto com eles? Eu falei, gente, e aí, vamos fazer... Porque depende muito das pessoas, né? Tá tudo gravado. A Show que são 8 pessoas, né? Só que assim, a gente gravou tudo também em uma semana, como do outro disco. Mas depois que passa um tempo, você já não se lembra qual era o take bom. Sim. E aí tem, tipo, entendeu? 4, 5 takes de cada instrumento. E aí, para ouvir isso tudo, para você parar e se reconectar com o projeto, Sim. é difícil.
Inclusive, é uma dica que eu deixo para as pessoas, gente, está produzindo seu negócio, já escolhe o take bom e deleta os outros, sabe? Deixa na sessão só aquilo que você acha que está o melhor para você facilitar a vida. Eu Sim. acho que a Shawn, ela peca pelo excesso. É um monte de gente foda, fazendo muita coisa foda, e aí a gente acaba acabou se perdendo no tempo mesmo, mas eu acho que deve... Inclusive, acho que uma dessas músicas o Vitor ia fazer uma releitura dela, nem sei se ele lançou, Lorenzetti. Ele lançou? tá no Garage BR. É. E tem outras músicas bem legais, tem várias coisas. Eu até me ofereci para eles, para editar lá, mixar as coisas. Mas é um processo que vai acontecer no tempo que tiver a acontecer. Uma coisa que eu aprendi na Umbanda é isso, assim, é o tempo do orixá. Não é o tempo do humano, entendeu? É o tempo de lá, de cima. Vai juntar, vai rolar uma conjunção dos planetas e esse segundo disco vai sair e vai ser super massa. Vai ser da hora, vai ser da hora. Tu já disse que o projeto do I Am é uma faceta artística tua, dentre várias outras coisas. E eu queria saber, assim, dos trabalhos que tu tem guardado aí, que direcionamento vai acabar dando? Tu vai botar no rótulo da IE, tu vai lançar os tais dos Laraça Conflito, que eu tô sabendo que existem. Como é que Laraça tu tá planejando? Confronto. Laraça Confronto, isso. Como é que tu tá organizando esses lançamentos futuros aí? Ai, cara, nesse momento, assim, é muito... Logo que a pandemia se instaurou, as pessoas ficaram, agora vai todo mundo produzir disco, agora vai todo mundo... Cara, só que eu tava com o meu disco produzido e pronto. E as coisas têm etapas, sabe? Tipo assim, não dá pra eu acabar de produzir um e produzir outro. Porque eu precisava gozar desse disco, celebrar ele, sabe? Sim. Tipo assim, botar ele na rua, celebrar ele para poder começar outra coisa. Claro que eu tô fazendo coisas, criando, mas eu tô deixando esse primeiro da IE ecoar, que eu acho que tá me ensinando muito, assim, sabe? Eu acho que vai me ensinar muito pro próximo disco, já tô compondo pro próximo disco da IE. A IE é um lugar da espiritualidade, das minhas pesquisas de tambor, é um lugar mais sagrado, né? É político, porque tudo para mim é político, mas ele é espiritual, ele tem a ver com energia, com ritual, com, enfim, pesquisas que eu não pus, mas ele não tem a ver com a raiva, por exemplo, sabe? E aí essa raiva eu direcionei para Laraça Confronto, que é um projeto super eletrônico, na verdade, que eu gravei vários sons do Rio, tipo, sons bem caóticos, assim, fui na praia, aí, sabe, a praia fica aquela pessoa berrando, ó, mate! Aí o outro, biscoito Globo! Sabe? Aí, tipo, enfim, várias ruas caóticas do centro, da Lapa, e eu tô brincando de criar beats com esses sons, com sons que são muito particulares, assim, da minha cidade, e muito caóticos, que me lembram esse confronto diário, sabe, que o Rio de Janeiro evoca. Acho que é uma pesquisa também, assim, de etnografismo sonoro, no sentido, assim, de qual é o som do Rio de Janeiro. Aquele som é muito específico. Você pode ir em qualquer praia do mundo, você não vai ouvir aquele som. Então, eu queria levar isso também para a pista, sabe? Tipo, porque muitas vezes o que vai para o Rio, o que vai do Rio para a pista é a coisa tropical, o samba, sabe? E eu acho que eu queria expressar, assim, essa angústia, esse conflito que tem no Rio de Janeiro, nessa cidade que me permeia, que eu nasci, que eu cresci, enfim. É um projeto que vai ser desenvolvido sempre. Eu não sei se eu vou lançar disco dele, porque a ideia é que eu fique explorando isso durante a pista mesmo, sabe? Que seja uma coisa live. Talvez eu faça um disco, talvez eu preciso. Mas eu acho que eu preciso fazer... Agora eu tô fazendo muito feat, tipo, compondo com pessoas, e descobrindo como faz isso, que nunca fiz isso também, tipo assim, com pessoas que já têm seus projetos e eu cantando, sabe? Então, vai sair em agosto um single que eu fiz com Vira Tempo, que é uma banda muito mara. Você conhece?
É muito foda essa banda de São Paulo. Eles misturam jazz com trip hop, com, sabe? É super legal, muito boas as letras também. Aí vai ter um single com clipe. Também estou compondo enfim, com várias pessoas, vários amigos que eu não conseguia fazer. Vou fazer uma faixa instrumental, estou produzindo agora, inclusive, depois daqui vou ter uma reunião com eles, que é com o Inayan, do Bugarins, a Desirê Marantes, que é da Harmônicos de Universo, e a Érica Martins, que é baixista da Mulamba. Sim. E a gente está fazendo uma faixa instrumental maravilhosa, que se chama Armadura Cheia de Hashtags. E é isso. Olha esse time, pelo amor de Deus! Vai ser massa, a gente está fazendo. É isso, assim, tô me jogando para fazer coisas com pessoas, já que está tudo sendo online, fazer coisas com pessoas, né, que eu não teria acesso, que a gente já está longe em algum momento, e pessoas queridas. E enquanto isso, estou construindo meu disco, vai sair um outro disco da IE, espero que no ano que vem. Estou torcendo. Hoje eu estava fazendo aqui um cronograma e queria que fosse para março do ano que vem, mas a gente joga para o universo para ver o que rola. Sem sombra de dúvida. Vai ter disco. Mas é isso, acho que tem, assim, vou fazer, por exemplo, domingo agora eu estou participando de um grupo de saberes de mulheres de vários lugares da América Latina, né? E aí, enfim, são encontros pelo Zoom e cada uma fala da sua cultura, tipo, divide saberes, histórias e tal. E aí a gente vai fazer um show aberto com várias compositoras, tipo Peru, Bolívia, Equador, aí vão ter 2 brasileiras. Então a gente está tentando fazer isso, assim, uma troca, uma mescla, cada uma toca uma música. Estou tentando exercitar essa coisa de colaborar à distância, o do it together num sentido da composição maior, sabe? Acho que é isso. Bom, Lari, estamos encaminhando mais ou menos para o final da entrevista e eu gostaria de lhe fazer umas perguntas que eu meio que faço para todo mundo. Eu queria ver, assim, porque estamos aqui, canal de Brasa, sempre exaltando a música brasileira. Eu gostaria que tu falasse de alguns discos nacionais que te marcaram e que moldaram tua percepção musical e tudo mais, e que, sim, mudaram tua cabeça, Da basicamente. vida ou de agora? Da vida. Da vida. Mas Tá. também fique à vontade. Tá, eu devo dar até vontade de abrir o Spotify aqui, né? Não, acho que eu citaria, enfim, Cartola é uma coisa muito presente na minha vida, assim, o samba partido alto, o samba raiz, assim, é uma coisa das minhas avós, sei lá, é muito presente na minha vida e mudou muita coisa. Toda vez eu volto para beber daquela água e ressignifico. Deixa eu pensar. O Black Alien é um cara que me inspira muito e o último disco dele foi... Assim, mudou tudo, foi muito forte. Inclusive, quando eu fui gravar o Mito e a Caverna, a voz, eu já tinha feito tudo, né? Só fui gravar a última voz. Eu tava cantando muito alto, assim, meio raivosa. E aí eu entendi que aquilo não era. E aí eu, ouvindo o disco do Black Alien, tava super com aquilo, falei, não, vou cantar no tom dele, assim, baixinho, falando pra dentro, sabe? Porque eu acho que é sobre isso, assim. Ele me influencia muito, achei esse último disco maravilhoso, o primeiro também é um absurdo. A Luísa Lian foi alguém que o primeiro disco dela, Eu e a Tempo, primeiro não, né? Segundo disco dela, mas foi para mim muito marcante, assim. Foi quem me inspirou mesmo a querer falar desse universo, compor e falar desse universo com a linguagem eletrônica. Clara Nunes, eu vou fazer agora em agosto também, vou lançar um cover de Clara Nunes, do Canto das Três Raças, por aquele projeto do Vitor, né? Rock Triste Isso! contra a Covid-19, então. Aí eu vou lançar esse cover do Canto das Três Raças, que é muito importante para mim, acho que a Clara Nunes é uma grande inspiração. Metá Metá também mudou minha vida.
Inclusive, estou fazendo aula com o Sergito, batera do Metametá. Uou! Estou fazendo o curso dele de subdivisão, que é muito massa. Deixa eu ver, vou olhar aqui, ó. E a Alcione. A Alcione é perfeita, é a mulher da minha vida, eu amo ela muito, e é alguém que tem ela é maranhense, né? Mas ela no Rio de Janeiro ela é da região da Mangueira, que é o meu lugar. Eu morei muito tempo ali, é um lugar que eu frequentei muito. Eu sou mangueirense, então tem toda uma história. Tem um disco específico dela que eu queria até achar aqui, que eu amo muito, e toda vez eu revisito. Acho que eu vou fazer até um cover. Tem que fazer, que é um disco, cadê? O Samba Raro de Alcione. Adoro, gente. Sabe, final dos anos 60, início de 70, que o povo só dava os nomes pro disco, assim, meio que... O Samba Raro de não sei quem. A Luz de não sei quem. Muito bom. Já citei bastante, né? Tem que falar mais? Não, tá perfeito. Calma. Tem muitas Opa. bandas brasileiras. Calma, tem que ter mais. Los Hermanos. Não vou fingir que Los Hermanos não é uma grande inspiração para mim, porque é. Eu amo muito. Eu fui muito fã do Los Hermanos quando eu era mais nova. Eu já fui a 74 shows de Los Hermanos. E eu tenho 4 tatuagens de músicas deles. Uou. Eu conheci muitas pessoas no show do Los Hermanos, enfim. Mas eu acho que eles fizeram uma coisa muito interessante, que foi misturar o samba com o indie e com letras não só de amor, né? Que tinham letras existenciais, tinham letras, enfim. E aquilo foi muito inspirador para mim, foi muito legal para mim, porque eu vinha de uma cena assim, eu gostava muito de rock dos anos 90 e grunge, não sei o quê, e o Los Hermanos me fez gostar mais da música brasileira, apreciar a música feita em português, no momento ali de adolescente que você está muito ouvindo música de gringa, né? Tudo muito em inglês, assim. Foi isso. Tem uma cantora maravilhosa. Não, mas é argentina, não é brasileira. Não sei. Não, Isso. Pô, o luxo. Naná Vasconcelos é uma química da vida. Tudo que o Pupilo faz também é muito inspirador. É alguém que fala muito com o coração também, assim, na bateria, né? A audiência aí confiram absolutamente tudo aí. É só o ouro que foi recomendado. E com uma última pergunta, falamos de grandes clássicos, grandes coisas, mas eu queria que tu falasse de artistas recentes que estão fazendo coisas agora, brasileiros, que estão fazendo tua cabeça, assim. Tá liberado fazer jabá para amigo, tá liberadíssimo. Eu vou até entrar aqui. A primeira banda que eu vou falar de todas é a Troá. Que são 2 manas, tipo... super cariocas, super novas. Eu fiz um feat com elas. A gente já tocou juntas. Elas eram fãs da Ventre. Aí me chamaram para fazer o feat. Aí eu conheci elas. Depois a gente foi tocar juntas, né, no Rock in Rio, que era um projeto da Coca-Cola. Era uma banda formada lá. E foi muito legal. Eu sempre aprendo com elas. A gente, enfim, sempre conversa, sempre faz coisas juntas. São 2 musicistas excepcionais e é uma dupla que é baixo e bateria. E, nossa, é muito, muito foda, é muito forte, muito especial. Banda foda, ouçam, por favor. Tem uma banda chamada Mulungu, que é de Recife. Na verdade, é Recife e Natal. É o Ian, que é o batera da Mamed, junto com o Guilherme, que é guitarrista do Barro. Tá? E quem canta é o Jader, que é uma pessoa maravilhosa, incrível, sensacional, que tinha um projeto chamado Projeto Sal. Uma voz incrível, baita compositor. E aí é um trio, assim... Eles acabaram de lançar uns singles e vão lançar um disco. E tá super mara, vale a pena conferir. Calma, eu tinha uma lista de bandas novas. Eu tô procurando aqui no meu... Eu sempre faço listinha. Tuyo, mas eu acho que a Tuyo já tá gigante, né? Nem precisa fazer jabá para eles.
Tem uma banda que chama Taco de Golfe, que é instrumental. Nossa, é de Aracaju, é muito foda, vale a pena ouvir. Vou falar dos meus amigos queridos de Minas, né? O Sentidor, agora eles estão com uma banda, o Eutoro Fuerte parou, né? Mas eles estão com o João, que é o Sentidor, junto com a Marcela, da Mieta. Eles estão com uma banda nova e estamos fazendo uma música juntos também. Eu acabei de esquecer o nome da banda, gente, eu adoro isso, esse momento. Bom, o Sentidor, o João, ele tem um projeto muito massa que chama Rio Sem Nome, que eu acho que é o meu projeto dele favorito. É muito, muito, muito massa. Fabinho de Carvalho, Fernando Mota. O povo de Minas Gerais é muito sinistro. Tem Josiara, que é uma compositora que eu amo, que eu acho ela um absurdo. Outra foda é a Jadsa, que... Nossa, ela lançou um disco chamado Taxidermia. Não sei se vocês viram, lançou um EP agora, muito foda. E a Def é incrível. Uma baita de uma banda. Banda Náusea, tá? Maravilhosa, de BH, super nova, que é um projeto das manas da Mieta, com o João da Eutoro Fuerte e do Sentidor. Bueno, pessoal, Larissa, prazer inenarrável aqui, essa entrevista contigo. No momento que uma tristeza de não ter feito entrevista pessoalmente, eu imaginava que isso poderia acabar acontecendo em algum momento, mas no momento pós-pandemia podemos ajeitar isso aí, hein? Com certeza, Tá porque sabendo? eu vou fazer muito show em Porto Alegre. Por favor. Então, aí, ó, já conhecemos as produtoras aí, inclusive. Galera. Olha aí, já sabemos Não, vai quem rolar. Antes de rolar a pandemia, a gente já estava agitando um show lá na Agulha. Então, assim que der, eu vou pintar por aí. E a gente faz uma outra entrevista. Aí, perfeito, Larissa. Bueno, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, paciência. Eu acho incrível conseguir te entrevistar. Imagina, admiro teu trabalho há anos e anos e anos e anos e anos já. E, bom, brigadão aí todo mundo que acompanhou aí a entrevista. Aguardem mais coisas. Forte Eu que agradeço, abraço. querido. Obrigada demais, tá? É nóis, tamo junto. Tamo junto, então. Bom, pessoal, satisfação total. Se cuidem, fiquem em casa se possível e é nóis. Ouçam Gratitrevas. E ouçam o Gratidrevas.